Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar como viver na luz. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Romanos 13 e 14 diz o seguinte: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Bom, se você conhece a Deus, eu espero que você esteja levando uma vida longe do pecado. Isso é muito importante para que você tenha uma vida abençoada. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais distante da vida que Jesus quer que você leve, mais próximo você vai estar de algumas coisas que é importante você pensar, você analisar, você te chamarem a atenção, para que quando você estiver perto dessas coisas, você se distancie bastante delas. Bom, vamos analisar esses itens, né, que esses versículos que eu falei falam, algumas coisas desses itens, né? Em primeiro, diz como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras. Bom, ele está aqui mostrando então pra gente que é bom a gente ficar muito esperto, né, com esse tipo de coisa, né? Essas coisas que são feitas à noite. Então, balada, bebedeira na casa de amigos, né? Essas coisas que costumam ser feitas à noite, ele fala pra gente tomar muito cuidado, porque tem muita coisa ruim que pode sair desse tipo de programa. Então, fique esperto com isso. Se você é uma pessoa que funciona muito bem à noite, tenta preencher a sua noite não com esse tipo de coisa, como as baladas, os bares, mas sim com jantares com amigos, né? Estudos bíblicos na casa do pessoal da igreja, algumas coisas que vão te preencher, por exemplo, esportes que você pode fazer também à noite, você pode deixar para praticar esportes à noite. Bom, outra parte dos versículos ele fala de moralidade e indecência, né? Em 1 Tessalonicenses 5:22 fala: afastem-se de toda forma de mal. Algumas outras traduções dizem de toda aparência do mal. Então, assim, você está vendo que a coisa não é legal, né? Você é meio indecente, se tem umas baixarias, fica longe, não tem por que você ficar perto. Se você está com alguns amigos que estão indo por esse caminho, se distancia deles, ou pelo menos tenta falar de Jesus para eles, para ver se eles não saem desse caminho. Mas se eles não saírem, não fica nessa. Você está vendo que a coisa tem aparência de mal, não fica nessa. Aliás, não só para coisas indecentes, mas também para qualquer coisa, né? Se tem aparência de mal, sai fora, vai para longe, né? Tira isso da sua vida. Salmos 1:1 diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Já Tiago 4:4 diz: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quando diz aqui do mundo, ele quer dizer, né, das coisas que o mundo está falando que são boas e tudo. É lógico que você deve ter amigos, inclusive deve procurar influenciar os seus amigos, né, que ainda estão no mundo, mas se distancia das coisas do mundo. É lógico que se você é cristão, você sabe que você não deve pecar, mas infelizmente você vai continuar pecando. Então, procura se afastar de quem está nessa vida de pecado, né? Ou dessas coisas que são pecaminosas, dessas coisas que têm a aparência do mal, né? Porque, saiba, por mais que você já se distancie dessas coisas que têm a aparência do mal, o diabo vai chegar com coisas que têm uma aparência boa e que, teoricamente, elas deveriam ser boas, né? E ele pode usar aquelas coisas boas ou aquelas coisas que têm aparência de boas para fazer o mal, né? Para te influenciar a fazer o mal. Então, o que já é mal, você já deve se distanciar, né? Para procurar pecar o mínimo possível. Então procura ficar longe de tudo que você sabe que é pecaminoso, né? E às vezes nem é
pecaminoso, né? Nem é uma coisa que necessariamente vai ser pecaminosa. Por exemplo, às vezes as redes sociais podem ser uma coisa que está te influenciando a pecar. Então, se é isso, sai das redes sociais ou qualquer outra coisa na sua vida, né? Procura se afastar dessas coisas. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas podem estar vetando as bênçãos de Deus para a tua vida. Outra coisa que eles falam, então, lá em Romanos 13, né? Sobre as brigas e os ciúmes. Bom, tem muito cristão, né? Ou gente que pensa que é cristão, que vive de briguinha, vive fazendo intriga, vive super ofendido porque tal pessoa falou tal coisa, não gostei. Daí você vai lá, liga pro amigo e fala, ah, você não achou isso, você não achou aquilo. Isso não é uma coisa de cristão. Tem muita gente que vive assim, né, de briguinha, de ofensa, de ciúme, né, e nem sequer percebe. Aquela pessoa está sempre arranjando uma intriga, ela nem sabe, ela vive assim. Eu conheço uma pessoa que ela se acha super cristã, ela nasceu num lar cristão, ela se considera uma cristã, mas aonde quer que essa pessoa pise o pé dela, depois de um tempinho, ela já começa com intriga, ela já começa a colocar as pessoas umas contra as outras, ela está sempre arranjando confusão. Isso é uma coisa que o diabo adora e que, obviamente, Deus detesta. Provérbios 6,16 diz o seguinte: existem 6 coisas que o Senhor Deus detesta e a 7ª ele abomina: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Então, a pessoa que provoca briga entre amigos. Isso é uma coisa que Deus abomina. As outras ele detesta, mas essa ele abomina. Ele não suporta isso. Então, não seja uma pessoa que arranja briga com as outras pessoas e nem que promove a briga entre as pessoas. Muito pelo contrário. Seja uma pessoa que leva paz, que procura fazer com que as pessoas fiquem em paz entre elas. Então, se você é um encrenqueiro ou se você vive chateado, magoado, com ranço das pessoas, para com isso, porque isso não é uma coisa que Deus quer para a tua vida. Isso vai fazer muito mal para você, até porque Deus pede para que diariamente a gente peça perdão pelos nossos pecados, assim como Ele vai perdoar, né, os nossos pecados. Então a gente precisa perdoar as pessoas. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!